Para mim, me parece claro a produção de uma guerra cultural e política, como centro da política dele. Não está muito interessado em questão econômica, em o que vai acontecer, X ou Y, ele está preocupado em estabelecer o que para mim é uma guerra contra a civilização, né? Ele faz isso através de medidas de exceção. É um assunto que eu tenho trabalhado há pelo menos 20 anos de pesquisa. Essa é a nova forma autoritária. Não temos mais no século XXI aqueles estados duais que eram tipicamente os estados autoritários e totalitários do século XX, o nazifascista, as ditaduras militares aqui na América Latina, quer dizer, que eram estados em que você tinha o estado de exceção funcionava como um governo de exceção, em que se estruturava um estado dual, um estado que, em parte, é um estado de exceção, que trata as pessoas com soberania bruta, trata os corpos sem respeito aos direitos que deveriam proteger esses corpos, né? E, por outro lado, isso convive com um estado normativo, burocrático, o estado de direito burguês, vamos dizer assim, sem o qual o capitalismo não se reproduz, né? O capitalismo depende de contrato pode dar divergência, precisa de um juiz para ajeitar a divergência, tem problema de herança, tem problema de direito penal comum, então você precisa ter um Estado normativo, por isso que não há uma ditadura, nunca houve uma ditadura pura, nem um Estado de direito puro, eles sempre se interpenetram em alguma medida, mas isso muda como estrutura instrumental, quer dizer, no século XXI, não tenho tempo aqui de dizer os porquês, mas passa a haver um autoritarismo estatal que se dá por medidas de exceção no interior da democracia, ou seja, um estado de exceção não para o governo de exceção, mas um estado de exceção por medidas de exceção. Então, isso que o Trump fez, ele não é novo. O que é novo no que ele fez? Em vez dele fazer que nem houve na Turquia, na Hungria, na Polônia, e ir produzindo medidas de exceção protraídas no tempo, ele concentra essas medidas num momento só, muito esperto, como falou o Castejão, tem método, e um método muito inteligente de produzir, você faz as maldades todas de uma vez, né? Quer dizer, ele juntou um monte de medidas de exceção, que lá são as ordens executivas, né? E produziu isso em poucos dias, o que dificulta até para a gente identificar tudo. Para vocês terem uma ideia, existe desde ordem executiva censurando a ciência, em que o cientista tem que for financiado pelo Estado ou for servidor público, antes de apresentar qualquer trabalho científico, tem que submeter uma censura prévia o conteúdo do seu trabalho, em qualquer congresso, em qualquer publicação científica. A arte também é uma determinação de que só sejam financiados projetos que tenham com base a estética clássica, quer dizer, é uma intervenção direta do Estado na atividade criativa. Temos a decretação de estado de exceção na fronteira dos Estados Unidos, quer dizer, ou seja, uma zona onde a Constituição não tem eficácia, e há um regime assumidamente autoritário num pedaço do território do país, há uma suspensão da Constituição ali, é isso que significa, né? Existem medidas para você romper com a ideia de que quando você pega um ilegal no teu território, o que você faz? Você manda ele de volta para a terra dele em liberdade, para ter liberdade lá. Pois ele está radicalizando isso, ele está querendo prender ilegais, imigrantes ilegais, lá em Guantánamo. Isso também é uma ofensa grave à Constituição. Ele acabou com o jus solis, com o direito das pessoas a serem cidadãos pelo fato de terem nascido nos Estados Unidos, o que rompe não só com o dispositivo da Constituição, mas com uma tradição constitucional norte-americana desde a fundação do país, né? Ou seja, é uma pacoteira de medidas, e ainda coloque nisso as que não são ordens executivas, que não têm a forma da declaração jurídica, mas que são medidas muito intensas. Por exemplo, aqui ele começa a preconizar na Palestina, pregando o cometimento de um crime lesa humanidade, que seria o deslocamento da população daquele território. Ou seja, é um conjunto de medidas que atinge quase que todas as áreas, tem as taxações também, né? Quase todas as áreas da vida política possível, assim, quer dizer, e todas feitas de uma vez, o que dificulta a nossa reação. Meu grupo de estudo, nós estamos aí pegando uma por uma para ver, estudar as consequências. Não é difícil, porque é muita coisa produzida em pouco tempo. Então, e isso é de propósito. Então, há método nessa forma de agir, mas é uma forma autoritária. Nunca houve na história dos Estados Unidos tanta agressão
intensa e ao mesmo tempo a democracia, os direitos humanos e a própria vida civilizada. Nunca houve. O pessoal fala macartismo. Macartismo era a comissão no Congresso que atingiu um certo grupo limitado de pessoas. Aqui nós estamos falando do chefe do executivo, que na estrutura do Estado americano é um sucessor do imperador, né? Apesar da República ter sido a base da revolução deles, né? Mas é um sucessor com muito poder, é um presidente da República que tem muito poder, e produzindo uma série de decisões que atingem milhares de pessoas em ambientes variados da vida, né? Então, nunca houve um movimento autoritário tão grande por parte do Estado americano na sua história. É difícil prever o que vai acontecer.